Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos fazer a nossa leitura do livro da Sabedoria, nosso 10º encontro. Sabedoria, capítulo 4, do versículo 7 a 15. Ouçamos então nossa leitura. Porque o justo morre prematuramente? Ainda que morra prematuramente, o justo encontrará repouso. Velhice honrada não consiste em ter vida longa, nem é medida pelo número de anos. Os cabelos brancos do homem valem pela sua sabedoria, e a velhice pela sua vida sem manchas. O justo agradou a Deus, e Deus o amou. Como ele vivia entre os pecadores, Deus o transferiu. Foi arrebatado, para que a malícia não lhe pervertesse os sentimentos, ou para que o engano não o seduzisse. De fato, o fascínio do vício obscurece os verdadeiros valores, e a força da paixão perverte a mente que não tem malícia. Amadurecido em pouco tempo, o justo atingiu a plenitude de uma vida longa. A alma dele era agradável ao Senhor, e este se apressou em tirá-lo do meio da maldade. Muita gente vê isso, mas não compreende nada. Não reflete que a graça e a misericórdia de Deus são para os seus escolhidos, e a proteção dele é para os seus santos. Este é o texto que nós vamos refletir. Versículo 7. Ainda que morra prematuramente, o justo encontrará repouso. O justo é o homem modelo, segundo a vontade e o plano de Deus. O justo é fiel à aliança. É o homem que chegou à maturidade humana, segundo o caminho divino. Essa maturidade não é dada pela idade, mas pelo encontro com a sabedoria. No tempo do Antigo Testamento, morrer antes do tempo significava uma morte violenta ou morte repentina. A própria bênção era dada pela vida longa. Aqui nós vamos ver o contrário. Porque você pode ter uma vida longa e não ser sábio, então sua vida perdeu o sentido daquilo que ela deveria ser diante de Deus. Uma vida curta, mas sábio, mas uma vida abençoada e escolhida por Deus. O repouso significa a paz dos justos. Naquele tempo, os judeus afirmavam que as pessoas que morriam prematuramente vagariam sem descanso sobre a terra até que se cumprisse o tempo predeterminado ao nascer conforme a posição das estrelas, a astronomia. O justo não deve temer a morte, porque ele gozará do repouso eterno. Ele estará sempre nas mãos de Deus. Versículo 8. Velhice honrada não consiste em ter vida longa, nem é medida pelo número de anos. Diferente do que se pensava na antiguidade, que considerava os anciãos como os depositários da tradição e experiência, e os jovens eram tidos como imaturos, agora o autor do livro da Sabedoria destaca que a medida justa da vida do ser humano não são os anos vividos, mas a virtude que conduz à honradez, que não é baseada na vida longa. A verdadeira maturidade, honra, consiste na prudência e na vida sem mancha. Mesmo que este homem seja jovem, ele sendo virtuoso, será honrado. Podemos ver isto no livro do profeta Daniel, que era um jovem, e a história de Susana e os dois anciãos insensatos que acusavam Susana de infidelidade. Daniel, capítulo 13. Versículo 9. Os cabelos brancos do homem valem pela sua sabedoria,
e a velhice pela sua vida sem manchas. Vida longa aqui se refere a cabelos brancos. Vale não é pela longevidade, mas pela sabedoria, inteligência adquirida enquanto viveu. A integridade do sábio está em sua vida irrepreensível, sem manchas, pessoa idônea, observante da lei. Diferente do ímpio, que mesmo tendo vida longa, sua velhice e morte não será honorável, honrada. Versículo 10. O justo agradou a Deus, e Deus o amou. Como ele vivia entre os pecadores, Deus o transferiu. Ainda jovem, o justo foi tirado do mundo dos mortos e conduzido a outro lugar. O verbo transferir, arrebatar, se refere a Enoque, Gênesis capítulo 5, versículo 24. Deus ama o justo, porque o justo amou a Deus, e assim o justo foi arrebatado. O autor do livro da sabedoria evita usar o verbo morrer para o justo. O justo que vivia entre os pecadores foi arrebatado. O mundo dos pecadores traz a influência maléfica do ambiente moralmente corrompido, pelos maus exemplos, a sedução e fascinação do mal, que podem colocar em perigo a fidelidade do justo. O mundo dos adultos é um mundo moralmente corrompido. Assim, o justo, por sua forma de viver, correspondia à vontade de Deus, e com isto amava a Deus. Assim, ele será também amado pelo próprio Deus, porque ele foi fiel à lei divina. Versículo 11. Foi arrebatado para que a malícia não lhe pervertesse os sentimentos, foi arrebatado para que a malícia não lhe pervertesse os sentimentos, ou para que o engano não o seduzisse. O justo vem arrebatado para ser libertado do ambiente corrupto, que o circunda frequentemente, inclusive desde a juventude. Não é fácil se libertar do ambiente corrompido, devido inclusive às paixões dos jovens. O sábio vê nisso um ato amoroso de Deus, da sua providência. Deus se compraz no justo e apressa-se em tirá-lo deste mundo para fazê-lo feliz junto de si. Isto só vem entendido aos olhos da fé. Versículo 12. De fato, o fascínio do vício obscurece os verdadeiros valores, e a força da paixão perverte a mente que não tem malícia. Os ímpios não são capazes de compreender que a morte do justo é marca de uma graça particular. Diante dos vícios, da paixão, a força que exerce na vida do ser humano, viver em virtude é um grande desafio. O vício é tão forte que, se a pessoa não tiver a lucidez e as forças necessárias da graça divina, ele poderá então cair, ver obscurecer os valores autênticos da fidelidade a Deus. Bem como a paixão, com sua força avassaladora, irá perverter a mente, minando a mente, que pode contaminar o justo, ele que é um homem puro e simples, sem malícia. Versículo 13. Amadurecido em pouco tempo, o justo atingiu a plenitude de uma vida longa. O justo que procura viver a sabedoria, que vive na honradez, na prática da virtude, é um jovem que amadureceu em pouco tempo. Ele atingiu ainda, na sua juventude, a sabedoria. Ele não precisa viver uma vida longa de anos, mas, ao atingir a sabedoria, mesmo ainda jovem, ele atingiu o que se atinge quando alguém alcança uma vida longa
na justiça, com a sabedoria. Versículo 14. A alma dele era agradável ao Senhor, e este se apressou em tirá-lo do meio da maldade. Muita gente vê isso, mas não compreende nada, não reflete. A alma do justo, que vive a virtude, e ainda jovem, atingiu a sabedoria. Ele será então tirado do meio perverso que vive, pois Deus quer evitar que ele se contamine com o mundo e com o meio perverso e corrupto da vida do ímpio. Podemos ver nestes versículos duas possibilidades de leitura para o verbo se apressou. Na primeira possibilidade, quer dizer que a alma do justo tem pressa em sair da maldade. Na segunda possibilidade da leitura, Deus teve pressa em fazê-lo sair da maldade. A morte prematura do justo é um espetáculo diante dos olhares de todos. Todas as pessoas veem o justo, mas não sabem interpretar naquilo que veem. E não compreendem, pois os ímpios não sabem interpretar sobre aquilo que vem diante da morte prematura do justo. Versículo 15. Não reflete que a graça e a misericórdia de Deus são para os seus escolhidos e a proteção dele é para seus santos. Os ímpios e aqueles que são simplórios não são capazes de entender a morte do jovem sábio. Deus reserva graça e misericórdia para com seus escolhidos e protege os seus santos. Vemos que a liberdade e a gratuidade do amor de Deus pelos justos aparece no fato de que os escolhidos, seus eleitos, desde sempre ficarão ao lado de Deus. Os santos, aqui se refere a indivíduos, também ao povo eleito em sua relação direta e íntima com Deus, que é aquele que santifica. A graça e misericórdia divina expressam a bondade de Deus para com os justos, que agem sem os merecimentos dos seus fiéis. Deus age por pura gratuidade, por pura misericórdia. Não há mérito do ser humano nisto. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.